Barbie estreia hoje nos cinemas e tem sido o maior sucesso nas redes sociais. O marketing foi super bem trabalhado, todo mundo fala sobre esse filme, então as expectativas estão extremamente altas. E eu digo por mim também, porque eu não vejo a hora de assistir esse filme e tirar as minhas próprias conclusões. Mas aproveitando esse clima rosa, esse clima de Barbie, eu decidi separar 5 livros, um livro para cada profissão da Barbie. Claro que são apenas algumas, porque a Barbie tem inúmeras profissões, mas são 5 livros maravilhosos e que eu recomendo muito. Então, para começar, eu vou indicar a Barbie Bailarina. E nessa profissão da Barbie, eu separei o livro que eu li recentemente e eu amei muito, que foi Táticas do Amor. Aqui a gente vai conhecer a história da Brie, uma personagem que tinha o sonho de ser uma bailarina, mas após um acidente isso acabou afetando um pouco a sua jornada, o seu sonho, e foi quando ela decidiu abrir um estúdio de dança para dedicar a sua profissão ensinando outras meninas, ensinando para que elas tenham sonhos, para que elas continuem buscando por isso. Por outro lado, a gente conhece o Nathan, que é um astro do futebol americano, tem um apartamento super luxuoso, se dedica completamente ao futebol, faz o possível pela sua amiga Brie, e no meio desses milhões de anos de amizade entre esses dois, eles sempre guardaram um segredo. Brie é apaixonada por Nathan, Nathan é apaixonado por Brie, mas nenhum nunca falou nada para o outro porque eles têm medo de abalar essa relação de amizade que eles têm. Então, um certo dia, quando a Brie toma algumas tequilas a mais e acaba contando essa fofoca para uma jornalista, é quando a história começa a desenrolar e ela e Nathan precisam entrar em um namoro de mentirinha. Foi quase impossível não me apaixonar por esses personagens. A autora, ela soube intercalar entre o ponto de vista tanto da Brie quanto do Nathan, então foi muito fácil me apegar a eles, me apegar a toda a trama, e eu acabei muito envolvida com toda a trajetória. Sem contar que a forma como a autora apresenta alguns pontos é completamente divertida. É aquele livro que não dá vontade de parar de ler até chegar à última página, porque existem muitos acontecimentos que são marcantes. Apesar de alguns momentos eu ter tido a sensação de lembrar de outros livros, ainda assim Táticas do Amor é um livro diferente. Ele tem um jeito único de transparecer essa amizade, de como essa amizade acabou virando um fake dating e tudo mais. Então assim, eu amei a forma como tudo aconteceu nesse livro, eu amei esse livro na verdade. E além disso, a autora também abordou algumas outras questões importantes, questões que envolvem família, mas que também mostra sobre crise de pânico, em como lidar com isso, em como buscar a ajuda de um profissional. Então eu gostei muito que, apesar de ser um livro leve, é um livro extremamente apaixonante, que aborda assuntos importantes e que no final traz aquele quentinho no coração. Então assim, é um livro que eu recomendo muito. A segunda profissão que eu separei da Barbie foi a Barbie confeiteira. E nessa profissão eu trouxe um livro nacional que eu amo demais, que também foi lançado agora em 2023, que é o livro Uma Surpresa de Babá. Nessa história a gente vai conhecer a Suzana, uma personagem que engravidou muito nova e mudou completamente o rumo da sua vida depois dessa gravidez. Tudo em sua vida girava em torno da sua pequena Nalu e também do seu marido. Mas aí, um certo dia, a Suzana descobriu a traição do seu marido e decidiu que era hora de simplesmente se afastar dele e recomeçar sua jornada, independente da forma que fosse. Ela pegou a sua filhinha Nalu e seguiu o caminho da sua vida. E foi quando ela encontrou um trabalho em uma confeitaria e ela sempre quis fazer aquilo, ela sempre quis se dedicar aos doces, mas ela nunca teve essa oportunidade, então ela agarrou de unhas e dentes e aquela era a chance dela recomeçar a sua vida. Só que aí o caminho da Suzana é cruzado com Klaus, que é um personagem que nem segura a porta do elevador pra ela, e ela acaba descobrindo que ele é neto da sua vizinha, uma vizinha que é super apaixonante, que conquista muito o coração, e nesse desenrolar dessa história ela vai começar a perceber algumas coisas e vai descobrir que por trás dessa fachada de arrogância e tudo mais de Klaus existe um coração enorme. Acho que não é surpresa pra ninguém. Os livros da Deborah Strogo são livros que me conquistam muito. Adoro a forma como ela desenvolve os personagens, desenvolve toda a trama. Fico realmente apaixonada com todo o contexto que ela escreve. E em Uma Surpresa de Babá não foi diferente. Logo de cara, a autora já apresentou a questão da traição, então a gente já consegue imaginar como a história vai desenrolar desse ponto em diante. Mas o que a gente realmente não espera é que muitas coisas vão acontecer nessa jornada. Então, quando a Suzana simplesmente decide seguir sua vida, foi o ponto que eu achei sensacional, porque ela estava vivendo em um relacionamento do qual ela não se sentia feliz. Então aquele pequeno acontecimento foi uma chavinha só na vida dela para que ela seguisse com a sua vida. E o mais importante é que ela seguiu junto com a sua
sua pequena, com a sua Ana Lu, e ela fez de tudo para que sua filha tivesse a vida da qual ela sempre imaginou. Ver o desenvolvimento disso, uma personagem saindo de um relacionamento, uma traição, criando a sua própria identidade, se reencontrando no mundo, foi realmente algo que me impactou bastante, porque eu gostei muito de ver esse desenvolvimento da Susana. Quando o Klaus aparece na história, foi como um complemento chave, foi como se tudo se encaixasse perfeitamente e a história ficasse ainda mais envolvente. Então eu posso dizer que com uma leitura leve, divertida e com momentos de tirar o fôlego, literalmente, então Uma Surpresa de Babá é aquele livro perfeito para quem ama uma comédia romântica, ama cenas com pitadinhas de hots, e eu tenho certeza que Susana e Klaus vão conquistar o coração de vocês, mas a pequena Ana Lu vai conquistar muito mais. A terceira profissão que eu separei da Barbie foi a Barbie fotógrafa, e nessa categoria eu trouxe um livro de um autor que eu sou totalmente apaixonada, que eu amo muito, panfleto sempre que eu posso, e é o livro O Desejo, do Nicholas Sparks. Nessa história a gente conhece a Maggie, que é fotógrafa, e teve uma adolescência bem diferente das meninas da sua idade. E hoje sua vida é completamente diferente, ela é famosa por todas as fotos que ela faz, mas ainda assim ela passa por momentos complicados e precisou deixar muitas coisas de lado após um diagnóstico médico. Ainda com a galeria aberta no Natal, a Maggie acaba contratando o Mark e ela acaba compartilhando com ele algumas memórias do passado e como seu amor pela fotografia surgiu. Então é assim que a história vai desenrolando. O Nicholas apresentou alguns capítulos no passado, contou essa trajetória, né? Então enquanto Maggie contava para Mark como ela começou a amar a fotografia, como ela se tornou a fotógrafa que ela é hoje, nós leitores vamos nos envolvendo nisso e vamos conhecendo junto com o Mark toda essa trajetória. Em alguns momentos ele também trouxe algumas situações do presente, o que foi deixando a leitura bem envolvente, mas o final do livro era algo que eu realmente não esperava, foi realmente o plot perfeito. Apesar de tudo que aconteceu, foi o plot perfeito. Então eu posso dizer que O Desejo foi aquele livro que me deixou com aperto no coração em diversos momentos e até derramou algumas lágrimas ao longo de algumas páginas. E eu não me canso de falar em como o Nicholas ele consegue escrever romances arrebatadores, romances incríveis, dos quais eu sou completamente apaixonada. Eu amo a escrita desse homem, eu amo a forma como ele consegue retratar diversas coisas e escreve romances de uma maneira única. Então o que eu posso dizer é que O Desejo ele tem uma boa carga emocional, mas também é um livro sobre descoberta, perda, mas também um lembrete que o tempo em que passamos com as pessoas que amamos é um dos maiores presentes de nossa vida. Na quarta profissão da Barbie que eu separei foi a Barbie jornalista, e nessa história eu trouxe um livro que foi lançado já tem um bom tempo, mas eu gosto bastante, que é o livro A Lista. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Catherine Logan, que é mais conhecida como Kitty, e ela está passando por momentos ruins. Sua carreira de jornalista está arruinada, seu namorado está abandonando devido a um furo de reportagem, e ela decepcionou seus familiares e sua amiga está muito doente. A Kitty, como qualquer jornalista, estava investigando a história do Colin. Ela queria uma história que fosse a melhor história possível, e isso ajudaria na sua carreira. Só que após a publicação da sua reportagem, isso acabou gerando muita polêmica, e ela tinha certeza do que ela estava escrevendo, ela tinha certeza de tudo aquilo que foi levantado, então ela acabou publicando essa matéria. Só que isso foi ladeira abaixo, porque a sua carreira afundou ainda mais e acabou prejudicando a vida do Colin. Então, totalmente arruinada com tudo isso, em algumas de suas visitas para sua amiga, e ela acaba perguntando para ela qual matéria ela tem vontade de escrever. E é quando sua amiga compartilha com a Kitty que ela tem uma lista em casa. Essa lista que Kitty encontrou na casa de sua amiga poderia mudar completamente o rumo de sua história. Esse é um livro que eu li há muito tempo, mas é um livro que acabou me conquistando bastante, porque nós vemos uma personagem que está fazendo o possível para se reerguer, para se reencontrar em sua jornada, mas ao mesmo tempo ela não quer mais decepcionar as pessoas ao seu redor. Então essa lista pode ser algo que mude completamente a sua trajetória, então transforma algo dentro dela e a faz querer mais, querer saber mais sobre essas 100 pessoas e essas 100 histórias. Então eu gostei muito dessa história, achei uma história bem desenvolvida, achei que a autora soube como trabalhar diversos assuntos importantes, mostrando situações das quais qualquer pessoa da vida real pode acabar se identificando. Então é uma história que fala sobre as desavenças da vida, sobre perdão, sobre como devemos nos reencontrar de alguma maneira, fazer o possível para nos reerguermos devido a alguma situação. É uma história bem envolvente, bem cativante, e quem ainda não leu nada da autora, é um livro que eu super recomendo.
E a quinta Barbie que eu separei foi a Barbie enfermeira. E nessa profissão eu trouxe o livro O Bangalô, que foi o primeiro livro que eu li da Sarah Gill. Esse é um livro que me conquistou imensamente. E nessa história a gente conhece a Annie, uma personagem que fez curso de enfermagem e está noiva de Gerald. E como se não bastasse, ela também tem uma melhor amiga, a Kitty. Então ela tem a vida perfeita, a vida da qual ela sempre quis. Só que a guerra vai começar e eles estão recrutando pessoas para a base de Bora Bora. E na festa de noivado de Annie, a Kitty, a sua melhor amiga, aparece apenas para dar a notícia e ela se candidatou para ser voluntária na guerra. Então Annie começa a se questionar como ela se casaria sem ter a sua melhor amiga por perto. Então é quando Annie decide adiar o casamento e partir para Bora Bora e servir o país. A Annie, ela sempre quis que seu noivo fosse que nem ela, que ele lutasse pelo país, mas ele veio de uma família muito estável. É uma família que tem uma estabilidade financeira muito boa. E ela não achava certo que homens com condições piores fossem recrutados, enquanto outros ficavam de boa em casa. Só que eles ficaram um ano separados. E nesse tempo, muita coisa aconteceu. Elas viveriam muitas coisas, muitas incertezas iriam surgir, mas também muitos sentimentos iriam aflorar ao longo desse um ano. O Bangalô é uma história linda. A narrativa, ela é feita pela própria Annie, fazendo com que a gente sinta o tamanho do seu amor, que sinta todos os acontecimentos ali narrados. Iniciamos e terminamos esse livro com acontecimentos do presente, mas com muitos assuntos do passado. E no meio desse caminho a gente vai conhecendo muito sobre a Annie, conhecemos mais sobre a sua amiga e a forma como Annie se transformou numa pessoa completamente diferente da qual ela era. Afinal, a guerra, ela acaba mudando as pessoas, ela acabou servindo o país, ela acabou se voluntariando para isso, então foi uma jornada completamente diferente da qual ela sempre viveu sua vida, mas algo muito importante em sua trajetória. Então eu posso dizer que esse é um livro com uma carga emocional, afinal estamos falando de um assunto bem delicado, mas por outro lado é uma leitura simples e completamente envolvente. E eu adorei a forma como a Sarah Gill apresentou os personagens, me fazendo amar alguns, odiar outros, e a forma como Annie amadureceu, a forma como tudo mudou em sua história e a fez enxergar muito além do que ela tinha noção do mundo. Então eu posso dizer, para quem gosta de livros com essa temática de guerra, traz essa carga emocional, mas também tem assuntos como o amor, tenho certeza que vai se apaixonar por esse livro. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 5 profissões que eu trouxe da Barbie. Como eu falei, eu dei uma pesquisada na internet, ela tem mais de 180 profissões, então assim, seria impossível indicar tantos livros assim em um único vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado desses livros que eu apresentei. São obras realmente maravilhosas, obras que eu dei 5 estrelas e eu recomendo bastante. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!